Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Itamar Vargas e eu quero falar um pouco da nossa história. Chegamos em Canoas no ano de 1987, precisamente aí no mês de abril de 1987. Começamos morando aqui na rua Conceição. Moramos 2 meses ali, depois nos mudamos ali para a rua Erechim, na casa do meu primo Enio Vargas, que já morava em Canoas, né, há muitos anos, ou alguns anos. Esteve na minha casa e nos convidou para morarmos com ele. Cedeu a sua casa e eu lembro que a gente ficou ali, parece que uns 2 anos na casa do Enio, bem do lado da sua casa. E quem conhece o Enio Vargas, né, foi o primeiro cabeleireiro unissex da Matias Velho. E eu lembro que quando eu cheguei em Canoas e fui morar na casa dele, né, numa de suas casas que ele tinha para aluguel, né, que ficava ao lado da sua casa, eu passei a frequentar o salão de cabeleireiro, que ficava ali na Avenida Rio Grande do Sul, esquina com a São Paulo, Rio de Janeiro, né? De um lado é São Paulo, do outro lado é Rio de Janeiro. Bem ali na segunda rótula da Rio Grande do Sul, quem vem sentido centro-bairro. Ali, não somente eu observava o trabalho dele, né, cortando cabelo, atendendo as pessoas, mas como também ele me ensinou a cortar cabelo. E eu comecei então a cortar cabelo, instruído por um professor excelente, que é o Enio Vargas. Prova disso é de que hoje o filho mais velho do Enio é cabeleireiro, né? O Diguinho tem um salão lindo aqui na Avenida Florianópolis. Bem, ele me ensinou a cortar cabelo, né? E eu comecei a cortar cabelo. Lembro-me do primeiro salão que eu tive. O meu salão que eu tive, eu não tinha sequer um borrifador, né? Eu não tinha uma cadeira de cabeleireiro. Arrumei uma cadeira de escritório dessas, né, que gira assim, escritório. O borrifador para mim era um tubinho de desodorante, assim, ó. Deixa eu pegar esse aqui. Assim, ó, um tubinho de desodorante, né? Esse aqui. Eu molhava o cabelo das pessoas, certo? E assim comecei a profissão de cabeleireiro em Canoas. Olha, isso é uma experiência fantástica, né? Eu, depois que aprendi a cortar cabelo com o Enio, né, o melhor cabeleireiro de Canoas, né? Quem cortou cabelo com o Enio sabe, é um baita profissional. Ele é um baita profissional, corta cabelo muito ligeiro. Ele diz, olha, Itamar, eu levo 7 minutos para cortar um cabelo. Ele chegou a cortar, ele disse assim, Itamar, 72 cabelos num sábado. Gente, para quem corta cabelo, sozinho cortar 72 cabelos é muito trabalho. É ser muito rápido e ser muito eficiente. Bem, eu recém-casado, né? Meus filhos nasceram, né? Minhas filhas, as 2 primeiras filhas, né? A Itamara nasceu em 88. Olha só, eu cheguei em 87 em Canoas. Em 88, em março, dia 20 de março de 88, nasceu a nossa filha mais velha, a Itamara, que quando chegou na idade adulta, colocou seu salão também. Olha que coisa fantástica. Colocou seu salãozinho, né?
Em 89 nasceu a segunda filha minha, nossa filha, né? A Janaína, que também se profissionalizou no ramo da beleza. E hoje a Janaína tem uma sua estética lá nos Estados Unidos, fazendo só unha, aquelas unhas lindas, grandes, né, que as mulheres gostam de colocar, unha acho que de fibra, né, não tô lembrado agora, né? E a minha esposa, a Ezequiela, quando eu botei meu salão ali na Rio Grande do Sul com a São Cepé, lá no ano de 98, porque eu já tinha o meu salão, lá no Guajuvira. Eu comecei, daí quando eu saí, eu alternava, né? Cortava cabelo, trabalhava em empresas e tal. Em 98, eu saí da empresa, da última empresa que eu trabalhava, e montei meu salão lá no Guajuvira, lá embaixo, depois do Brem, lá embaixo, quase no final da principal, da 17 de abril. Trabalhamos pouco tempo lá, fomos embora para Santa Catarina. Coloquei meu salão na cidade de Mondaí, Santa Catarina. Quando voltamos de Mondaí, depois de 4 meses que tínhamos ido para lá, eu aluguei um espaço ali do Irmão Hernani Albuquerque, ali na São Cepé com a Rio Grande do Sul, como eu falei, né? Foi o meu primeiro salão aqui no bairro Matias Velho, em Canoas, Rio Grande do Sul. Eu comecei a cortar cabelo em julho, finalzinho de julho de 98. Tínhamos ido em fevereiro de 98 para Mondaí, voltei em junho, acho que foi isso. Em julho, o meu cunhado Dejalmo, meus amigos, meus familiares me ajudaram a construir como dizia meu pai, um cachorro sentado, né? Uma meia aguinha de madeira, assim, de 3x4 mais ou menos, de pinos, de sólido de pinos e tal. E eu comecei a cortar o cabelo. Gente, foi a experiência mais linda que eu tive no ramo de cortar o cabelo. Eu tinha tanto cliente ali na Rio Grande do Sul, muito cliente, mas muito cliente. Eu lembro que na empresa onde eu trabalhava, numa empresa em Porto Alegre, ganhava bem, relativamente bem. Na época eu ganhava 500 e poucos, nem sei se era o real hoje, mas sei lá, 500 e poucos reais por mês. Quando eu comecei a cortar cabelo, no primeiro mês eu já ganhei mais do que eu ganhava na empresa. E eu lembro que eu comecei em julho, quando chegou em dezembro, eu ganhei 2.000 e poucos reais. Olha só, naquela época o valor, o corte era baixo, né? Relativamente baixo, sei lá, acho que era 3,5 pila, uma coisa assim. Bem, essa é a minha história, né? Minha história. E hoje eu sou um profissional no ramo do cabelo, né? A minha esposa fez o curso, né? Quando ela viu que eu sozinho não conseguia resistir ao volume de trabalho, ela fez um curso de cabeleireiro, Porto Alegre, e começou a me ajudar a cortar cabelo. Bom, depois disso, a minha família virou cabeleireiro, né, no ramo, né? Começou com meu primo, depois eu segui a profissão, minha esposa seguiu a profissão, minhas filhas, o meu mano Mauro, que mora comigo em Canoas, só eu e ele em Canoas, né? Desculpa. O Mauro é cabeleireiro, o genro dele é cabeleireiro.
Os meus cunhados são cabeleireiros, né? O filho do Enio, mais velho, é cabeleireiro. O Rodrigo, já falei, né? Meus concunhados, o Gelson e o Sérgio, a Natália, as filhas da Natália. Gente, a Noemi, a minha cunhada, me perdoe se eu esqueci de alguém, mas todos estes que exerceram, né, alguns já se aposentaram, como o caso do irmão Enio, do Enio Vargas, como é o caso do Sérgio, já se aposentou, meu concunhado. Minhas filhas, que não são mais cabeleireiras, né, tornaram-se comissárias de bordo, né, eram moças. A mais velha, que é a Itamar, e a Janaína estão morando em Orlando, Estados Unidos. Como falei, a Janaína segue no ramo da estética, né? E a mais velha é enfermeira lá nos Estados Unidos. Bem, tudo isso porque um dia alguém, né, nos ensinou uma profissão. E cortar cabelo é uma das profissões mais bacanas que existe, né? A profissão de cabeleireiro, ela não somente tu te aperfeiçoa nela. Eu já não faço eu já não estou falando em cursos e cursos e cursos, né? Que às vezes tu entra no salão, tem mais diploma na parede do que tábua, né? É muito diploma, é muito certificado, e às vezes o profissional não é um bom profissional, né? Eu quero dizer que quando você gosta da profissão, você melhora o teu trabalho, né? Melhora o teu trabalho. O atendimento às pessoas, esse contato com as pessoas, ele é muito importante. Ele desperta em você muitas coisas. E em mim, especificamente em mim, né? Os demais não seguiram este caminho. No meu caso, eu segui o caminho, a escolha política, né? A candidatura, né? O conhecimento na política, o convívio no meio dos políticos, da administração, né? Tanto municipal quanto estadual ou federal. É claro que eu sou Vargas, né? Eu sou descendente de Getúlio Vargas, então minha família sempre foi uma família muito política, gostava da política, né? Gosta da política. Eu lembro que eu me candidatei a vereador a primeira vez em 2004. Filiei-me ao partido político em 2003. E em 2004 eu concorri a vereador pela primeira vez. Depois concorri em 2008. Depois concorri em 2016 e depois concorri em 2020. Somos suplentes de vereador hoje, né? Já concorremos aí até a deputado federal. Então nós temos uma convivência, um conhecimento, né, do meio político capaz, né, de fazer com que a gente possa compreender melhor a política, né? Às vezes o cidadão ele não compreende a política, ele não sabe como é que funciona a administração, como funciona as responsabilidades do vereador, as responsabilidades do prefeito, né? E nós então temos esse conhecimento e queremos, né,
e queremos colocar isso em prática, colocamos isso em prática, estamos aí trabalhando, né, pela cidade de Canoas, pelos munícipes, atendendo as suas demandas, fazendo os encaminhamentos necessários, né, e principalmente trabalhando com honestidade, né, com sinceridade. Isso é uma coisa e transparência, porque uma coisa que a gente é sincero. Eu sou um cara muito sincero. Eu primo pela honestidade, né? Honestidade, para mim, isso é um valor que é inerente à minha pessoa. Eu sou filho de agricultor. Meu pai sempre foi um cara muito honesto, muito honesto. E herdamos de nossos pais, né, o ensinamento das coisas certas, das coisas corretas, e tentamos passar isso para os nossos filhos, e quero passar para os meus netos, que vão chegar daqui a uns meses, né? Quero passar para os meus netos. Porque esta construção de sociedade, né, nós precisamos manter. Eu sou um conservador, né? Conservador das coisas boas, né, das coisas honestas e corretas. Eu sou um conservador. Eu me considero um cristão conservador. Eu me considero e sou um cristão conservador. Então, tudo aquilo que for correto, verdadeiro, honesto, sincero, eu estou no meio. É assim que eu sou. Eu corro longe da mentira, da hipocrisia, da corrupção. Eu corro longe. Eu não me junto a essas pessoas. Eu procuro, mesmo estando numa administração que talvez alguém qualifique aquele governo, aquela instituição pouco honesta, mas isso não influencia negativamente a nossa vida. Pelo contrário, quanto mais escura for a noite, mais a tua lâmpada deve brilhar, mesmo que seja um pequeno facho, um pirilampo, mas Deus nos chamou para iluminarmos. Por isso Jesus disse: vocês são a luz deste mundo. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.